Olá pessoal, quero falar com vocês a respeito da nova obrigação e-social que terá que ser cumprida por todos os empregadores, inclusive os empregadores domésticos. É a escrituração digital que chega no RH. As empresas em geral já convivem com escrituração digital. O projeto SPED obrigou as empresas a implantar a escrituração digital contábil, fiscal, a própria implantação da nota fiscal eletrônica. Desde 2007, as empresas convivem com essas implantações. E agora, com o e-social, a escrituração digital, ela chega no RH. Então, as empresas terão que enviar também as informações relativas aos seus trabalhadores para a Receita Federal. E é tão abrangente essa escrituração que, inclusive, o empregador doméstico terá que cumpri-la. Não é nada simples, a gente não está falando de um processo simples, mas eu sempre vejo o lado bom das coisas. E futuramente os empregadores verão as vantagens, os benefícios, né, de cumprirem as obrigações acessórias dentro de um padrão pré-estabelecido pelo próprio governo, o que traz a tranquilidade de você não ser surpreendido por uma multa. Você recolhe um guia, mas algum erro traz multas, e muitas vezes eu vejo clientes me relatando multas gigantescas, 3 milhões, às vezes por um código que está errado na declaração da obrigação acessória. Então, futuramente, nesse momento, de forma geral, os empregadores devem estar considerando os custos com o projeto, né? Treinamento, a capacitação da equipe, sistemas que têm que ser adquiridos e consultoria para diagnóstico. Então, toda essa preocupação, claro, com esses investimentos. Mas, reitero, no futuro, essa redução do risco que vem pelo padrão que é obrigatório no e-social vai trazer essa tranquilidade da redução do risco da multa. Para o trabalhador, também os benefícios eles existem e não são pequenos, porque o trabalhador não dependerá mais de solicitar informação do empregador. A informação estará no ambiente nacional, estará nas mãos do governo. Então, ela não será mais requerida quando o trabalhador busca um benefício do governo, aposentadoria especial ou a própria aposentadoria normal. Ele não vai mais depender de uma cópia de ficha de registro, um PPP, ele não vai mais precisar disso. A informação já vai estar com o governo. Então, a rapidez com que esses benefícios serão concedidos, né, será um benefício muito significativo para os empregados de forma geral. Em 18/7/2013, foi publicado o primeiro MOS, Manual de Orientação Social. Então, nós tomamos ciência nesse momento do que estava sendo requerido. Foi o primeiro manual publicado. Depois, em 6 de janeiro de 2014, foi publicado o 1.1. E entre o 1 e o 1.1, e do 1.1, né, janeiro de 2014 até hoje, houve muita negociação da sociedade com o governo e foi frutífera porque vários arquivos que complicariam ainda mais essa implantação da nova obrigação foram eliminados. Então, por exemplo, foi eliminado 2 que eu acho que seriam bastante impactantes, né? Foi eliminado estabilidades e planejamento de férias, que era o arquivo aviso de férias. Então, seria bastante impactante, né, em questão de horas para fazer essas avaliações, né, essas adaptações que a empresa teria que fazer para atender
esses dois layouts. Eu acredito que isso fique para um outro momento, mas nesse momento realmente foi eliminado. E também contratação de terceiros, que veio no Manual 1, no Manual 1.1, mas que fruto dessas negociações foram eliminados do E-Social. Ontem foi publicado o MOS 2.0, esperado 2.0. E então a notícia que a gente tem é que um ano a partir dessa publicação entrarão as primeiras empresas, o primeiro grupo de empresas, que são as empresas que faturam no ano valor igual ou superior a 78 milhões. 6 meses depois, as que faturam igual ou superior a 3 milhões e 600, e depois, numa terceira etapa, as empresas menores, né? Consta hoje no site www.esocial.gov.br, né? Endereço que todos nós que vamos lidar com essa nova obrigação precisamos conhecer, precisamos visitar, né? É o canal de comunicação desse projeto E-Social. Consta hoje lá no site que serão publicados esses prazos, né? Então a gente vai ter a formalização dessa informação que o Daniel Belmiro, da Receita Federal, passou agora em novembro de 2014, quando ele esteve em São Paulo. Então a notícia que nós temos de prazo é essa: publicou ontem, conta-se um ano para entrar o primeiro grupo, que são as empresas que faturam 78 milhões por ano. Então nós temos aí um ano para, dependendo da categoria e da empresa de faturamento, para trabalhar com esse manual. Ele vai ficar congelado, né? A informação que a gente tem é essa. Ele vai ficar congelado por um ano, 6 meses para os desenvolvedores fazerem os ajustes no sistema, e 6 meses depois começa a fase de testes. Então qualquer empresa, independente de ser do primeiro grupo ou dos outros 2 grupos, poderão enviar dados fictícios e testar a aderência do sistema que está emitindo esse arquivo em relação à recepção dele no portal do E-Social. Então nós teremos uma fase aí que eu julgo muito importante, que é a fase de envio de arquivos de testes, né? Vamos ver. Pessoal, a minha recomendação é que vocês tornem o E-Social uma prioridade dentro da empresa. Os impactos dessa nova obrigação são enormes. Eu vejo muitos colegas preocupados com o sistema, achando que o único problema que ele tem é sistema. Se ele comprar um sistema, o problema dele... Se ele comprar um sistema de segurança e medicina, o problema dele está resolvido. Se o sistema de folha de pagamento dele tem todos os campos, está resolvido o problema do E-Social. E, claro que sistema é importantíssimo, a gente está falando de escrituração digital, então não tem como atender E-Social sem ter sistema. O primeiro passo é realmente ter o sistema. Mas tem coisas que o sistema não vai resolver. É preciso fazer um diagnóstico do que está sendo requerido no manual versus o que você pratica. E cada dia que a gente tem aí de prazo, seja um ano e meio, dependendo do grupo que você está, esse tempo ele é precioso para que você tome ciência do que você pratica, que não está 100% aderente ao que está sendo requerido, e que você faça as alterações. Então esse diagnóstico ele é o primeiro passo. Eu acho que ele vem até antes do sistema, porque o diagnóstico vai identificar quais são os layouts que você tem que atender e em qual sistema que você, quais as possibilidades que você tem de gerar essa informação.
para o governo, né? Então é muito importante que vocês comecem, né, a fazer esse trabalho, coloque foco nisso, né? E o E-Social ele vai alterar procedimentos que há décadas. Eu que trabalho 42 anos nessa área, né, eu comecei apontando cartão. Então, tem práticas, né, que nós realizamos nas empresas em geral que vão ter que ser revistas em função do que está sendo requerido. Eu vou dar apenas, são dezenas de impactos, mas eu vou dar apenas 3 que eu acho que são bastante impactantes e que atingem a maior parte das empresas. O primeiro é o fechamento no escuro. Só quem trabalha em DP, folha de pagamento, é que sabe o que quer dizer fechamento no escuro. Meus amigos, nós vamos ter que encarar a mudança do fechamento no escuro. Nós vamos ter que fazer apontamento de 1 a 30. Se nós estamos fazendo a folha de pagamento de janeiro, nós temos que considerar o período de janeiro. O fechamento no escuro, que é você apontar, por exemplo, de 16 de dezembro a 15 de janeiro e deixar 15 dias no escuro, nós vamos ter que eliminar isso ou correr um risco enorme, né? Ou ter que ficar retificando a folha de pagamento. Então, esse é um procedimento do Decreto 3048. Então, sempre esteve escrito na lei que o período de apurações, tanto para a folha de pagamento de empregados como autônomos, é de 1 a 30. Só que foi disseminada essa prática e, de forma geral, ocorre esse fechamento em o que nós chamamos de fechamento no escuro, né? Essa prática. Outro impacto na parte de benefícios, eu vou citar um apenas, que é a assistência médica. O que a lei determina é que se a empresa concede assistência médica, ela deve ter a mesma cobertura para a totalidade dos empregados e dirigentes. Isso é o que está definido para que seja caracterizado assistência médica. Então, tudo que for diferente disso não é assistência médica, é prêmio. Então, imagina os impactos disso se a sua empresa concede assistência médica para dependente, assistência médica com coberturas diferentes. Por exemplo, o gerente tem um plano melhor do que o restante do pessoal. Então, é um ponto aí de atenção, de impacto, porque qualquer mudança que nós tenhamos que fazer, pessoal, tem que ser muito bem planejada. Por exemplo, eu faço o exemplo anterior, eu faço folha de pagamento, eu faço pagamento dia 30. Para mexer com esse fechamento no escuro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou mudar para o 5º dia? Qual é o impacto disso na motivação dos meus empregados? Ou eu vou fazer 2 fechamentos, eu vou fazer o apontamento até o dia 15, vou creditar no dia 30 para os empregados, depois eu vou fazer um outro fechamento de 16 a 30, e aí vou fazer o crédito até o 5º dia. Então são muitos impactos. O diagnóstico ele vai detectar, ele vai fazer um plano de ação. Por exemplo, eu estou vendendo esse serviço de diagnóstico. O resultado dele é um plano de ação. Esse plano de ação também vai demandar tempo para você planejar de que forma, o que você vai fazer e de que forma você vai fazer aquilo. Então vejam como 1 ano, 1 ano e meio, é pouquíssimo tempo para o que nós temos que fazer, né? Também ressalto o SST. Pessoal, nós teremos grandes mudanças na parte de saúde e segurança do trabalho. O E-Social, ele traz padrões para reconhecimento de risco. Ele traz regras de validação que vão nos obrigar a mudar práticas que nós temos. O manual tem regra de validação que diz que o exame complementar só poderá ser realizado em data posterior a
A regra é a seguinte. Vamos falar da regra do aso de desligamento primeiro. Essa regra ela não permitirá realizar exame médico depois da data de desligamento. A regra ela diz assim, deixa eu ler aqui no manual para vocês. A data do aso deve ser uma data entre a data de admissão e de desligamento. Então essa prática que nós temos de fazer o exame médico depois que a gente comunica o trabalhador do desligamento, nós vamos ter que alterar. O exame vai ter que ser feito antes do desligamento. A outra regra que eu estava tentando lembrar é a do exame complementar. O manual diz assim, a data do aso deve ser uma data anterior ou igual à data do aso a que se refere. Então, também fazer exame complementar depois também é uma prática que eu vejo que existe nas empresas, mas que terá que ser mudado. Então, são apenas alguns exemplos, mas são dezenas de exemplos, pessoal. O PPRA, então, ele vai ter um padrão, tudo é codificado. São páginas e páginas e páginas de códigos. O risco ergonômico, o risco mecânico, todos os agentes químicos, foi tudo codificado. Então, nós teremos, assim, grandes mudanças na parte de SST. A parte de descrição de atividades, né, que a princípio eu achava que poderia ser do CBO, ou a descrição feita pelo RH. Hoje eu tenho convencimento, depois de ter ido em Brasília, ter feito audiências lá com as pessoas, Dr. Josierton Cruz, que é responsável pelo PPP, né, pela especificação dessa parte do PPP, eu tenho convencimento que a descrição de atividades é de tarefas realizadas e não de tarefas prescritas. Eu ouvi do Dr. Josierton que a descrição que o governo quer é a descrição feita pela segurança do trabalho. E, haja vista, isso se confirmou quando eu vejo no Manual 2.0 a descrição de atividades dentro do arquivo de riscos. Então, hoje, a descrição de atividades não é mais um layout, não está dentro dos cadastros e realmente está dentro da segurança do trabalho, que condiz com a informação que eu tenho divulgado nas minhas apresentações que eu ouvi diretamente lá em Brasília do representante, né, do Dr. Josierton Cruz, né. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês. Eu acho que é preciso encarar esse desafio. Qualquer pessoa que faça parte desse projeto vai ampliar muito os seus conhecimentos. O E-Social diz que não serão alteradas leis, né, mas as leis elas terão que ser cumpridas na sua literalidade, na sua íntegra, e é isso que os meus estudos realmente mostram, né? O que está sendo requerido no manual é exatamente o que está escrito na lei, né? Estudem, por exemplo, o exemplo que eu dei da assistência médica. É exatamente isso, já estava escrito. É que as práticas elas não são exatamente condizentes com o que está escrito na legislação. E é exatamente isso que tem que ser escopo do diagnóstico, né, a ser feito. Então não tem como escapar dessa obrigação, então a gente tem que realmente arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, né. Então eu recomendo participação em treinamentos, contratar consultorias sérias, né, especializadas como a nossa. Faz anos que nós nos dedicamos a esse estudo, acompanhamento dos layouts, desde quando eles eram drafts, né? A gente faz esse acompanhamento, essas idas em Brasília para especificações mesmo, entendimento do que estava sendo requerido, né? Nós nos sentimos mesmo preparados para esse momento, nós podemos ajudar em qualquer fase do projeto, desde o treinamento, capacitação da equipe, diagnóstico, até a execução de tarefas específicas do plano de ação. Nós estamos realmente preparados. Vamos em frente. Eu desejo boa sorte para vocês.